cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Queridos, confesso que tô meio agitada, meio nervosa desde a semana passada, né? Porque já era o pastor já tinha me escalado para poder tomar a frente do culto de quinta-feira, mas o que eu não contava é que esse culto seria online, né? Então, assim, Deus já tinha colocado algo no meu coração. Mas assim, as coisas, Deus fala tanta coisa, se a gente parar para prestar atenção, Deus passa o dia falando com a gente, né? E eu já tinha algo preparado, mas eu fui tão impactada na semana passada por algo que eu vi, que eu falei, isso merece ser compartilhado, isso merece ser falado, porque Deus é tão bom, é tão maravilhoso. Então que você possa estar prestando atenção nessa palavra. E do fundo do meu coração eu espero que Deus esteja falando com cada um de nós nessa noite, assim como Ele já tem falado comigo, que Deus possa estar falando com você nessa noite, amém? Queridos, a gente tem vivido dias, eu nasci num lar cristão, graças a Deus, né? Então, assim, não é novidade para mim, né? E interessante que dizem, né, segundo as pessoas falam historicamente dizendo, que começo dos anos 80, 90, foi o ano que o Brasil teve um grande avivamento. E eu nasci nessa época.
E eu me lembro de muita coisa que aconteceu nessa época, os cultos, as reuniões, os cultos nos lares. Teve muita coisa que marcou a minha vida desde aquela época e tem marcado até hoje. Eu não sou tão velha assim, esse ano eu completo 40 anos, mas eu vi muita coisa sendo mudada ao longo dos tempos, sabe? E assim, a nossa geração mudou em muita coisa, a fala mudou em muita coisa. E assim, os dias que nós estamos vivendo hoje, né, desde um ano, que quem esperava que iria acontecer tudo isso, né, já um ano passando por essa situação da pandemia, com tanta coisa acontecendo, a gente fica muitas vezes se perguntando, né, meu Deus, a gente olha a geração de hoje, a situação que tá, os jovens, né, e, enfim, é bomba em cima de bomba acontecendo. E muitas vezes eu me pego pensando no meu filho, sabe, irmãos? Porque eu já sou adulta, né? E eu tenho buscado no Senhor, e tenho buscado no Senhor a respeito da vida do meu filho, porque eu fico pensando nessa geração que tá vindo agora, né? O que vai acontecer? E a gente muitas vezes se pega preocupado. A palavra certa é essa, né? Como que vai ser no futuro, né? E a Bíblia conta das gerações, né, das pessoas que tiveram ao longo do tempo pessoas de valor. E sabem, queridos, Deus usou tantas pessoas. Deus, eu creio que tem usado a sua vida. E eu sei e eu creio em Deus que Deus também tem usado a minha vida. Porque quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele nos usa, né? Então, homens que vieram, Deus não precisou de grandes quantidades, né? Quando a gente lê a fundo a Bíblia, Deus precisava de por exemplo, Moisés. Deus teve um plano na vida de Moisés. Tudo que Deus fez ali, o nascimento dele, da forma como ocorreu, como foi feito para que ele chegasse ali nas mãos da filha do faraó, né? Ele era o neto adotivo do faraó. Como que Deus usou, como que Deus conduziu. E diz na Bíblia que não teve, depois dele, outra pessoa que fosse tão próxima de Deus, que tivesse conhecido assim Deus, literalmente face a face, né? Mas eu quero pegar aqui o gancho da história de Samuel, sabe? Samuel é uma história também fantástica. Eu me identifico com Samuel porque Ana era estéril, né? Todos conhecem a história. Ela clamou a Deus por um filho e o que ela tinha para oferecer ao Senhor era o próprio filho, né? Então ali a história nos conta sobre Samuel. Eu quero ler para vocês aqui, antes de falar de Samuel. Quem puder, quem quiser ler na sua Bíblia, eu vou ler aqui no computador porque eu gosto da versão NVI, tá? Então quem quiser abrir sua Bíblia aí, em Marcos 10. Marcos no capítulo 10. A partir do verso 13, tá? Então eu vou ler aqui. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Queridos, é inegável quando Deus diz ali que o reino pertence a elas. Mais pra frente eu vou falar mais a respeito disso, mas eu gostaria de trazer à memória a história de Samuel. Então, quando Samuel foi desmamado, né, Ana ficou amamentando, cuidando, preparando Samuel, e a Bíblia não dá detalhes da idade com a qual Samuel foi levado para o templo. Então ela chega com a criança, entende-se que por volta de 4, 5 anos de idade, né? E Ana vai e deixa o seu filho lá, aos cuidados do profeta Eli, e aquele menino vai sendo criado ali. Mas o mais interessante, a época que Samuel foi levado para ficar no templo servindo, foi a época de uma das épocas mais degradantes do povo de Israel, né? A corrupção que estava vivendo o povo. E não só o povo em si, mas a própria família ali do sacerdote Eli, os seus filhos, Hofnias e Finéias, Hofni e Finéias, aliás, né? Então a Bíblia nos conta detalhadamente ali que eles
estavam promovendo orgias ali na casa de Deus, até mesmo fazendo abominações com relação ao sacrifício. As pessoas levavam sacrifício para adorar a Deus ali, eles metiam a mão naquilo que eles não deveriam jamais, né? Então assim, as pessoas estavam até muitas vezes desanimando da fé, né? Como nós estamos vivendo, é um paralelo que eu quero fazer com aquela época e com a época que nós estamos vivendo. Mas mesmo vivendo no meio dessa geração, Samuel não se contaminou. Samuel buscou o Senhor em sinceridade. E a Bíblia diz que Deus apareceu ali chamando Samuel, né? Samuel ouviu a voz do Senhor, embora ele não conhecesse a voz do Senhor. Samuel, eu entendo que ele tinha uma certa, como que a gente diz assim, ele era um menino correto, tudo que estava sendo ensinado para ele, ainda que talvez o coração do sacerdote Elias não tivesse ali mais na obra do Senhor, mas ele tinha o temor suficiente para estar ensinando a Samuel. Então o Senhor chama Samuel à noite, né? E Samuel não entende. Então, para encurtar um pouquinho, por 3 vezes o Senhor chama, e quando o Senhor ele entende que Deus queria falar com ele, ele diga que eis-me aqui, teu servo te ouve, né? E o Senhor falou com Samuel, e o que Deus falou através da vida de Samuel não foi uma coisa boa, não foi nada favorável ao povo de Israel. O Senhor deu uma palavra pesada, uma palavra de juízo contra o povo de Israel, e Deus usou aquela criança para ser boca através daquele povo, para aquele povo naquele tempo. E sabe, queridos, o que me marcou, que chamou bastante a minha atenção na semana passada, foi quando eu vi o vídeo de uma criança. Eu não sei quantos aqui assistiram, eu cheguei até a compartilhar no Face do meu esposo, que apesar de eu não ter uma rede social própria minha, mas eu acabo usando a rede social do meu esposo, e eu compartilho as coisas que me chamam a atenção. E pensando na minha geração, pensando na geração do meu filho, eu fico, meu Deus, como que vai ser o futuro? Como que vai ser a parte espiritual dessas crianças, dessa geração que está se formando agora? Como vai ser? E eu vi, sabe, queridos, quando a gente se pega pensando, a gente busca Deus em oração. Deus levanta pessoas. Queridos, muitas vezes nós ignoramos as crianças, nós temos negligenciado as nossas crianças, mas Deus tem usado crianças nessa geração. Eu quero falar aqui para pais, eu quero falar aqui para quem ainda não é pai, para quem ainda não é mãe, mas com certeza você tem algum vizinho que seja criança, com certeza você tem na sua família alguém que seja criança. Então eu quero dizer para você que a próxima vez que você olhar para uma criança, que você não olhe para essa criança simplesmente pensando, é um bagunceiro, é um terrível. Não, eu quero que você pense, essa criança é o futuro. E Deus pode estar no futuro dessa criança, no presente dessa criança, para que essa criança seja no futuro uma geração, fazer da geração. E Deus não precisa de números, de quantidade, Deus precisa de poucos para fazer isso. E eu quero comentar a respeito desse vídeo. Para quem não viu, depois se quiser procurar, eu achei até no YouTube esse vídeo. Foi dada oportunidade para um menino, eu calculo que ele deva ter entre 7 e 9 anos, ele não tem mais que isso, numa igreja. E aí ele diz assim que, ele falou, olha irmãos, eu tinha dúvidas em relação a Deus. Só que sabe o que aconteceu? Eu fui de van para a escola e eu tinha 2 dos meus amigos, eles são irmãos. E aí eles chegaram tristes na van e disseram que estavam passando por alguns problemas na sua casa, que o seu pai estava adoentado. E aí, na fala infantil dele, é isso que moveu meu coração a estar falando sobre isso nessa noite. E ele, na fala infantil dele, ele dizia, ai, beleza. Ele não sabia o que responder. E aí, quando ele foi pensar em falar alguma coisa, ele sentiu Deus, o Espírito Santo falando no coração dele. Falou assim, olha, deixa que eu vou falar através de você. E aí as crianças começaram a falar que estavam tristes, estavam chateadas, mas ele disse para aquelas crianças, olha, eu tenho a solução para o seu problema, a solução é Jesus. Você quer aceitar Jesus no seu coração? E aquela criança, aquelas 2 crianças falaram, ah, mas como que é isso? E aí aquele menino explicou, orou pela vida deles, orou pela vida do pai dessas crianças. Essas crianças chegaram em casa,
alegres, falando que tinham aceitado a Jesus, e o pai perguntou, mas como que é isso? Eles explicaram com simplicidade, queridos. Nós, como adultos, como a gente confunde as coisas, como a gente quer achar, como diz a história, chifre em cabeça de cavalo, para explicar muitas vezes para um adulto quem é Jesus. E com a simplicidade daquela criança, ele chega, fala para o pai que Jesus pode curar a vida dele, que ele tem que aceitar Cristo no seu coração. E aquele pai e aquela mãe aceitam a Jesus. Depois eles chegam contando para essa criança que não só o casal tinha aceitado a Jesus como Salvador, mas que Jesus tinha curado o pai deles. Queridos, isso me impactou de uma forma, porque a gente não dá valor para as crianças. Eu digo de mim também, sabe? Eu tenho buscado em Deus pela vida do meu filho. Eu tenho pedido muita direção de Deus, porque eu não quero que meu filho se perca. Então eu quero colocar aqui para vocês, se você tem o seu neto, se você tem o seu sobrinho, busque a Deus pela vida das crianças. Busque ao Senhor. O que a gente mais tem visto hoje, infelizmente, são crianças sendo perdidas por tráfico. Crianças achando que o crime compensa. Queridos, vamos buscar a Deus em favor das nossas crianças. E um dos hinos que eu coloquei aqui no começo é que ela quer ser como criança. Então Jesus diz assim, por que o reino dos céus é para as crianças? É porque elas são muito simples para aceitar. Elas são simples demais para aceitar a palavra de Deus. E muitas vezes a gente quer. Eu tô contando o que eu vou contar aqui, não é para minha glória, queridos, mas é algo do meu interesse, algo que eu fui buscar. E eu tenho buscado aprender em hebraico. Palavras, né, como a escrita em hebraico. Mas assim, queridos, não adianta hebraico, não adianta faculdade de qualquer coisa para, sabe? Se a gente não tiver a simplicidade de uma criança para aceitar a palavra de Deus, para aceitar muitas vezes até a correção que Deus tem para dar para as nossas vidas. E infelizmente os dados que nós temos hoje, as estatísticas que nós temos aqui, falando do nosso Brasil. Eu fui pesquisar, eu tô com uma colinha aqui, e esses dados foram baseados em dados do ano passado, exatamente há um ano, do dia 5 de março de 2020. A cada hora, 3 crianças ou adolescentes, né? Esse cálculo é baseado até mais ou menos 17 anos. 3 crianças são abusadas. Queridos, nós estamos deixando as nossas crianças se perderem. Nós estamos abrindo mão da criação dos nossos filhos. Nós estamos deixando televisão ser o método para criar os nossos filhos. Nós estamos deixando o tablet, nós estamos deixando o celular. Queridos, eu não sou contra, meu filho tem acesso a essas coisas, mas aqui na minha casa tudo é controlado. Meu filho tem em posse dele um tablet que ele só usa mediante a desbloqueio. Quando eu desbloqueio esse tablet, eu fico em cima do que ele vê, do que ele assiste. Muitas vezes pode escapar alguma coisa, pode, queridos, mas aqui não dá para baixar a guarda. As crianças são muito inteligentes, queridos. Então que nós possamos estar buscando no Senhor aquilo que nós devemos estar falando aos nossos filhos. Ali em Deuteronômio diz, fala da palavra, compartilha andando, falando, te deitando, te assentando, andando pelo caminho. Nós temos que incutir na cabeça das nossas crianças o nosso Deus, o nosso Salvador, para que a próxima geração possa ter, queridos, a bênção de poder servir ao Senhor, não passar por momentos difíceis, sabe? Muitas vezes a gente espera as coisas acontecerem para depois a gente buscar, para a gente ficar chorando, clamando. O que eu tenho podido fazer, queridos, eu tenho feito. E eu, convoco cada um de vocês para que vocês cuidem dos seus filhos, cuidem dos seus netos, dos seus sobrinhos, dos seus vizinhos, orem por essas crianças. Muitas vezes a gente não compreende por que muitas vezes uma criança ela é muito brava, ela é muito nervosa, ela é muito agitada. Eu já passei por isso, queridos. Mas Deus foi tão bom, foi tão fiel, que Deus levantou pessoas para me ajudar, sabe? Meu filho passou por psicóloga, passou. A psicóloga foi uma bênção nas nossas vidas para que nós pudéssemos ajustar coisas aqui dentro da nossa casa, para que nós possamos ter no dia a dia
o nosso relacionamento, não só com Deus, mas principalmente o nosso relacionamento de pai e filho, de mãe, de esposa e marido, sabe? Eu recomendo, muitas vezes Deus deixa para nós os médicos, deixa os psicólogos, e a gente tem preconceito. Se você precisar de ajuda, sabe? Se tiver alguém aqui me ouvindo que tem problemas com seus filhos, sabe? Eu não posso fazer de repente grande coisa, mas se você quiser conversar, se você precisar desabafar comigo, eu já passei por muita coisa, sabe? Eu espero em Deus assim que tudo aqui, a partir daqui, que as coisas vão se assentando na vida do meu filho, mas meu filho ainda vai completar 10 anos, tem muito ainda, sabe, queridos? Então eu quero deixar aqui pra gente nessa noite, vamos cuidar das nossas crianças. É fácil? Não é, sabe? Mas não vamos negligenciar, queridos, não vamos deixar. Os pais que trabalham fora, tentem no seu momento tranquilo, no seu dia de folga, no momento que você tiver, abrace seu filho. Saiba como foi o dia a dia do seu filho, como que foi na escola, sabe? E outra, se interesse por saber aquilo que o seu filho está assistindo, aquilo que o seu filho está vendo, aquilo que o seu filho está jogando. Aqui em casa, foi até engraçado que esses dias atrás eu fui trabalhar e eu precisei levar ele comigo. E eu levei o tablet para ele ficar jogando enquanto eu estava trabalhando. E aí a assistente da doutora com quem eu trabalho perguntou para ele assim: você joga joguinho tal? Ele falou assim: não, minha mãe não deixa eu jogar. E o que ela fala, Deus o livre se eu fizer errado, eu não posso. Então assim, que a gente vai incutindo na cabeça das crianças aquilo que elas podem, aquilo que elas não podem. Limites, queridos, vamos dar limites para os nossos filhos. Sabe, as escolas, infelizmente as pessoas acham que é a escola que tem que educar. A escola não dá educação, queridos, a escola passa conhecimento, tá? Então vamos mandar nossos filhos para a escola? Glória a Deus, vamos mandar, mas vamos educar os nossos filhos dentro das nossas casas, tá? Responsabilidade espiritual não é do pastor. A responsabilidade espiritual da sua casa é sua, meu querido, é sua, minha querida. Somos nós que temos que dar responsabilidade, que temos a responsabilidade espiritual sobre a vida dos nossos filhos, tá? Então, não adianta você mandar o seu filho para a igreja, com o vizinho, com o seu parente. É você que tem que acompanhar seu filho. É você que tem que ensinar a palavra para o seu filho. Lá na igreja é o momento de nós estarmos juntos, de nós estarmos em comunhão, de estarmos aprendendo. Mas não é a igreja que vai ensinar teu filho, é você que vai ensinar teu filho em casa, queridos. Não negligencie a vida espiritual do seu filho. Desde pequeno, não espere que ele chegue a ser adolescente, chegue a ser jovem para ele buscar o Senhor. A hora de buscar o Senhor é agora, queridos, tá? Aqueles que são parentes também, ajudem, sabe? Conversem, se vocês verem excessos, se vocês verem que as pessoas não estão ligando para essas crianças, por favor, queridos, ajudem. Ontem eu estava ouvindo um vídeo da ministra Damares, ela dizendo, se você ouvir a pandemia, assim, meio que superlativizou o negócio com as crianças, porque as crianças estão dentro de casa, as crianças não estão tendo oportunidade de estar na escola, se abrindo com as professoras, não estão tendo oportunidade de estar na igreja para poder se abrir com a tia da igreja, com o pastor da igreja, e elas estão sendo oprimidas dentro de casa, muitas vezes estão sendo abusadas, queridos, vamos vigiar nisso. A ministra pediu, entre em contato, querido, tem coisas que a gente resolve com oração, mas tem coisas que não adianta somente oração, nós temos que buscar também na justiça, tá? Então não vamos negligenciar os nossos filhos, não vamos negligenciar as nossas crianças. Essa criançada pode ser o remanescente, e o que me chama a atenção é isso, a palavra que está lá em Romanos 11, no versículo 5. Assim, hoje também, há um remanescente escolhido pela graça. E quando eu vi o vídeo desse menino, eu me alegrei, eu disse, bendito seja Deus, porque nessa geração existem remanescentes. Existem remanescentes, as crianças estão sendo usadas pelo Senhor, queridos. Bendito seja Deus por essas crianças que estão sendo usadas. Vamos incutir na cabeça dos nossos filhos o Senhor Jesus. Vamos pregar o amor de Deus para os nossos filhos. Vamos ensinar os nossos filhos. Os nossos filhos, a nossa casa, é o nosso primeiro ministério.
tá? Então, eu sei que, sabe o que é remanescente? É aquilo que acabou, mas sobrou sabe? Tipo bananeira. A bananeira nasce, quando ela já tá grandinha, ela sai um brotinho. O remanescente seria mais ou menos isso, seria o broto, seria algo que vai perpetuar, que vai dar continuidade. Os nossos filhos são os nossos remanescentes em nome de Jesus. Vamos profetizar a bênção sobre os nossos filhos, vamos profetizar a bênção sobre a nossa geração, para que a nossa geração, ela se mantenha firme nos pés do Senhor, certo? O que mais? O papel da família é fundamental, tá, queridos? Então pense, eu sou responsável pelo meu filho, você é responsável pelo seu filho, responsável pelo seu sobrinho. Vamos buscar ao Senhor. Queridos, não vamos ignorar as crianças. Deus tem falado com as crianças. Deus tem usado a vida das crianças. E não vamos ignorar por quê? Porque ela vai ser um adulto. Uma criança que tem as suas raízes bem plantadas, queridos. A palavra do Senhor nos diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela crescer, ela não se desviará. Queridos, vamos insistir com as nossas crianças. É fácil? Não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes elas não querem ir, muitas vezes elas não querem ler a Bíblia, mas vamos criar um ambiente para essas crianças, para que elas possam crescer nos caminhos do Senhor e não se desviar, assim como diz na palavra. Eu tenho esperança. Eu tenho fé no nosso Deus, no Deus que nós servimos, que na nossa geração, aos remanescentes, às crianças que Deus tem falado. E eu me alegro de ver aqueles que vão para a igreja e não deixam seus filhos em casa, levam seus filhos, estão sempre, no nosso caso, né, quando recebem as liçõezinhas da igreja, as crianças fazem com alegria. Queridos, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Vamos vigiar, queridos, vamos buscar, vamos pagar preço de oração pelos nossos filhos, vamos buscar no Senhor, mas vamos ensinar também essas crianças. Não basta a gente jogar para alguém, pedir oração para a irmã, pedir oração na igreja, é nossa responsabilidade, tá? Eu peço em nome de Jesus tudo isso, até porque, queridos, o reino é delas. A minha esperança está no Senhor. Eu quero deixar aqui também o livro de Zacarias. Zacarias 8, a partir do versículo 4, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala, por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando, bendito seja Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época. Será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor, queridos? Não. Então, me apegando nessa palavra, a palavra fé em hebraico, ela é emuná. Emuná, para alguém, eu vou explicar de acordo com o que eu aprendi. Se você estiver se afogando, estiver quase à morte, e você vê um tronco passando na sua frente, você vai pegar aquele tronco delicadamente? Ou você vai se agarrar naquilo ali para tentar salvar a sua vida? Isso é fé. Nisso eu me agarro. Então, nisso eu me agarro, queridos. Vamos buscar no Senhor, mas vamos cuidar das nossas crianças. Vamos buscar em Deus pelas nossas crianças, pelos nossos vizinhos, pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, por quem você conhecer. Busca ao Senhor, mas vamos fazer a nossa parte também, tá? Então não esqueça que o reino dos céus é deles, mas não é deles simplesmente, é porque eles têm a confiança, eles aceitam muito facilmente. Muitas vezes nós, como adultos, ficamos relutando, ficamos brigando. Há esperança, queridos, e eu quero deixar nessa noite que há esperança, mesmo em meio à pandemia, mesmo que nós não possamos estar juntos, reunidos na igreja, há esperança para a nossa geração. Se nós buscarmos ao Senhor, nos humilharmos e também fizermos a nossa parte de colocar as nossas crianças nas nossas orações, buscarmos ao Senhor para ensinarmos ela da melhor forma, há esperança, há o remanescente. Assim como Elias,
ele venceu uma grande batalha, né, contra o rei, né, queimou os profetas, ele matou os profetas e aquilo abalou demais ele foi se escondeu numa caverna, né, porque ele já estava até, dizem que meio depressivo. E aí Deus perguntou, mas por que você fez isso? Porque eu matei todo mundo, não há mais ninguém lá em Israel que sirva ao Senhor. E Deus falou, você está enganado, Elias. Existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Queridos, pela fé eu creio que tem aqui no nosso meio, tem aqui pessoas que estão ouvindo que não têm se dobrado, que têm buscado ao Senhor. E eu creio nesse remanescente. E é nisso que eu me agarro. Então eu quero deixar aqui essa palavra essa noite para todos nós, porque ela falou primeiramente no meu coração, né? Então, um ditado que diz assim, que a minha boca é mais perto do meu ouvido. Então, que essa palavra seja principalmente para a minha vida. Vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Vamos invocar ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscar ao Senhor em favor das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Tá bom, queridos? Eu agradeço por você que ficou até agora aqui junto, né? Nós prestando culto ao nosso Deus, porque o que nós estamos aprendendo aqui, nós estamos aprendendo diretamente do nosso Deus. Eu sou aqui apenas instrumento do Senhor. Eu orei ao Senhor e disse, Deus, eu não quero falar de mim. Eu quero que o Senhor me use como canal do Senhor para falar nessa noite. Então eu quero agradecer você que ficou até aqui, até agora. E vamos orar neste momento para encerrar a reunião. Porque assim como o nosso culto começou antes de nós estarmos aqui, o nosso culto também continua na nossa casa, do nosso dia a dia, tá? Nós vamos encerrar a nossa transmissão, a nossa reunião, mas o nosso culto continua nas nossas casas, amém? Vamos orar? Deus, eu te louvo, eu honro o teu nome nesta noite, ó Deus. Tu és bendito, tu és santo, tu és justo, Senhor. Deus, eu te louvo, ó Deus. Te agradeço, ó Deus, pelas nossas vidas. Te agradeço, Senhor Jesus, pela vida do meu filho, do meu esposo, pela minha vida. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, ouvindo esta palavra, ó Deus querido. Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa visitar a cada lar, Senhor Jesus. Ó Deus, tu és simples, ó Deus, a tua palavra é simples, Jesus, que nós possamos aceitá-la, ó Deus, assim como as crianças, Senhor Jesus. Ó Deus querido, dá-nos entendimento, ó Deus. Ó Deus, dá-nos mais da tua presença, do teu poder. Eu oro em favor, Senhor Jesus, de todos, ó Deus, que estão ouvindo, ó Deus. Visita, Senhor Jesus, as crianças, ó Deus querido. Deus, dá-nos a capacidade de amarmos essas crianças, Senhor Jesus. De nós podemos cuidar, Senhor Jesus, cuidar dessa geração, ó Deus querido. Senhor Jesus, ache em nós, ó Deus querido, pessoas, ó Deus, capacitadas, Senhor Jesus, para podermos mudar essa geração, ó Deus querido. Ache em mim, Senhor Jesus, também a resposta, Senhor Jesus. Ó Deus querido, que nós possamos, ó Deus querido, juntos, ó Deus, num só propósito, ó Deus, olhar pela vida das nossas crianças, Senhor Jesus. Guardar o nosso futuro, ó Deus querido, o futuro dessa nova geração. Ó Deus querido, retira, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que não te agrada, Senhor Jesus. Ó Deus, retira da nossa vida, ó Deus, aquilo que não te agrada, Senhor Jesus, para que nós possamos te buscar, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus querido. Nos ajuda, Senhor, nos dá entendimento pela tua palavra, Senhor Jesus, entendimento pelo teu Santo Espírito. Guarda, Senhor Jesus, cada um. Ó Deus querido, nós encerramos, ó Deus, esta reunião nesta noite, ó Deus, mas nós pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, continue conosco, ó Pai Santo, que o nosso culto continue, ó Deus, no nosso dia a dia com as nossas vidas. Abençoa cada um, ó Deus, dá paz nessa noite, ó Pai, que possamos dormir em paz e ter um dia, ó Deus, renovado na Tua presença amanhã, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de cada um e eu me coloco à disposição, tá? Sempre que alguém quiser conversar, que alguém quiser desabafar, eu tô aqui. Então, é só dar um grito, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus.